que são reveladores de jogadores. Olha a importância do Palmeiras e você que veio das divisões de base do social do Guarani, Gustavo. A importância é muito grande, né? O Palmeiras tem feito um trabalho de excelência, colhendo os frutos aí com as vendas dos jogadores, né? E vai vir muito mais jogadores, né? Tem vindo o zagueiro Benedetti, que também é um grande zagueiro que está vindo. E isso, quem ganha é o próprio Palmeiras, né? A gente tem exemplos, eu vejo o Atlético Paranaense também, né? Que assim, é um trabalho de excelência de você ter dentro do seu plantel 50%, 60% revelado dentro da sua própria casa. Então é esse trabalho que o Palmeiras tem buscado, juntamente com a experiência, com grandes jogadores, né? Peças pontuais que o Palmeiras tem contratado no mercado, tem feito toda a diferença. E a gestão, como você já citou, da Leila, juntamente com o Abel. Então o Palmeiras hoje é um conjunto, né? Que hoje o jogador que entra da base, ele tem a tranquilidade. Tem estrutura, né? Tem a estrutura e suporte que é necessário para... São Paulo foi assim durante muito tempo, né? São Paulo, Santos. O Santos foi assim. Olha o que as pessoas fizeram com o Santos, São Paulo, Corinthians. Olha o que fez o Abel Ferreira. Defensores. Eu vou ler aqui, chegar pertinho que eu consigo. Não, pode deixar assim. Henry, Lucas Freitas, Michel, Naves, bom de bola, Vitor Reis, Pelé, esse moleque. Garcia! Lucas Sena, Ian e Vanderlan, craque lateral esquerdo. Meio-campistas, Fabinho, volante, John, que está indo pro Red Bull Bragantino, Cauã Santos, Luiz Guilherme, que já foi vendido, Pedro Bicalho, Pedro Lima e Iago Santos. Atacantes, Aníbal, Hendrick, Estevão, Fenômeno, Fabrício, Giovani, bom de bola também esse moleque, Kevin, Luigi, Marcelinho, Newton, tá certo? E também o Pedro Acácio e Vitinho. 27. Olha lá, valor arrecadado com vendas ultrapassa mais de 1 bilhão. E o Corinthians faz o quê, Veloso? Deve 2 bilhões. É duro mesmo, é uma situação completamente diferente. E o Palmeiras começou a trabalhar muito bem com a base com o Paulo Nobre, né? E aí agora está colhendo os frutos disso. Um trabalho sério, profissional, de revelar, de captar, de buscar os... Pra mim o Gagliotti foi monstro nisso, cara. O Gagliotti abriu as portas pro Hendrick, por exemplo. E pro Abel. Foi o Gagliotti. O Gagliotti contratou o Abel. E 2 Libertadores. O Gagliotti é um dos maiores presidentes da história do Palmeiras. Alguém fala alguma coisa do Gagliotti? Alguém fala alguma coisa do Paulo Nobre? Alguém fala alguma coisa do Marcelo Teixeira? Olha os ex-presidentes do Corinthians. Andrés, Mário Gobi, Roberto de Andrade, Duílio e agora Augusto Melo. Olha a diferença de administração de um clube que hoje é exemplo. Paulo Nobre, Gagliotti, Leila e Leila. E o treinador Abel. Olha o Corinthians. Vamos pro break. Dentro de casa. Como deve vir a campo o Palmeiras? Você sabe, Alexandre Pretz? Ó, tá aí, de Abel Ferreira. Vamos lá, Estevão, Flaco Lopes. Bom, Flaco Lopes... não vai ter o Richard Rios, obviamente, que está na final, mas... E tá certinho o Abel, sabe por quê? Força máxima, porque o Palmeiras só volta a jogar na quarta que vem. Por causa das finais da Copa América. Não tem o Murilo e não tem o trem, Zé Rafael. O Murilo está se recuperando de uma lesão no tornozelo. O Murilo caiu um pouco, viu? É um bom zagueiro, mas caiu um pouco nessa Série A do Brasileiro. E o Zé Rafael está machucado também. Se os dois estivessem à disposição, tu tens razão. Jogaria o Zé Rafael no lugar do Gabriel Menino e jogaria o Murilo no lugar do Vitor Reis. Então, olha só, ele mantém a base, ele mantém o perfil do time. Palmeiras é candidatíssimo ao título, né? E o Mike no lugar do Marcos Rocha. Vamos ouvir o Gustavo Gomes, o capitão falou um pouquinho dessa expectativa para o jogo de hoje à noite. Um jogo difícil também, um time que precisa somar, ganhar também. Certeza que eles vão vir aqui buscar somar algum ponto aí, mas nós, como eu falei, temos que enfrentar da mesma jogo que enfrentamos no último jogo, com muita intensidade, inteligente aí para tentar conseguir mais 3 pontos e estar aí brigando para ficar aí perto da primeira posição. Vai brigar com esse provável Atlético Goianiense que viajou para encarar o Palmeiras de Wagner Mancini. Estreia do Mancini. Povoou o meio de campo para essa estreia aí, viu, Pretzel? Botou o Raudinei, que não vinha... O Jair Ventura não escalava o Raudinei como titular. Ele jogava com 3 homens na frente. O Anderson Gomes interino também.
a ausência do Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando é o melhor jogador do Atlético hoje, faz gol toda a rodada, está jogando bem, mas não participa do jogo hoje, é uma ausência considerável. Olha, o Palmeiras é muito favorito contra o Atlético. Ficaria muito surpreso, nada contra o Atlético, se o Atlético tirasse ponto do Palmeiras nesta quinta-feira. Jogo das 7h30 e aí nós temos o jogo das 9h30. O rival do Palmeiras vai entrar em campo. Vamos para o Palmeiras com a Duda Gonçalves trazendo as informações. Como eu brinquei ontem também, batendo crachá ali nas apresentações. Ontem teve mais um, Duda. Teve sim, Mari. Abraço para você, para os nossos companheiros e também para o fã de esportes. O Giai, apenas 20 anos, ele que é argentino, chegando por 40 milhões ao Palmeiras. Foi apresentado oficialmente falando um belíssimo espanhol, mas explicando por que decidiu vir para o Palmeiras. Ele que inclusive chegou a ter sondagem do Atlético de Madrid. Ele diz que quer vir para o Palmeiras, né, que está vindo para o Palmeiras também para crescer como atleta. Ele fala aqui no Sport Center sobre esta chegada e também por que o Verdão. Estuvo el interés de, como decía, el Atlético de Madrid, pero bueno, creo que apareció Palmeiras, dar un paso primero por el fútbol brasilero, por Palmeiras. Como te digo, necesito seguir formándome porque soy joven, entonces venir a un club así, a crecer, a jugar muchos partidos, como se hace en el fútbol brasilero, que juegan cada 3-4 días. Entonces creo que eso te puede perfeccionar mucho, jugar mucho tiempo en Palmeiras, ganar muchos títulos, que es a lo que vengo. Tá aí, então, o Giai falando, ele que é polivalente, versátil, assim como gosta o Abel Ferreira, volante, zagueiro, também lateral, ele também vai se encontrar nesse time do Palmeiras. Que ontem eu trouxe, né, a negociação do John John com o RB Bragantino, o Palmeiras já querendo vender também o John John e também está se programando para vender o Bruno Tabata, que no momento está emprestado ao futebol do Catar. O Bruno Tabata tem este contrato de empréstimo até este mês de julho e tem na opção ali de compra, né, no contrato, uma compra que gira aí em torno de 40 milhões de reais para o Clube Catar e o Palmeiras em negociação então para vender o Tabata. 2 temporadas aqui no Palmeiras, cerca de 30 jogos, não rendeu tanto quanto o Palmeiras esperava, mas agora o Palmeiras também fazendo mais dinheiro com vendas, negociações nesta temporada. Os reforços ainda não foram regularizados, né, mas serão a partir de hoje, nessa janela de transferências, seguem treinando com o Palmeiras, que aliás está fechando a sua preparação aqui na Academia de Futebol para o confronto contra o Atlético Goianiense, amanhã às 7h30 da noite no Allianz Parque, em busca de mais 3 pontos no Brasileirão e também da liderança do campeonato, Mari. Obrigada, Duda, pelas atualizações e muita expectativa. Campeonato Brasileiro, amanhã o Palmeiras recebe o Atlético Goianiense e a gente traz para você os últimos 5 jogos das duas equipes neste Brasileirão. O Palmeiras venceu 3, empatou 1, perdeu 1, um aproveitamento de 66,7%. E o Atlético Goianiense não venceu nenhuma partida nestes últimos 5 jogos, empatou 13 e perdeu 2, 20% de aproveitamento. Duda Gonçalves chegando aqui ao nosso Sport Center com mais informações para este jogo de amanhã no Allianz Parque. Tudo bem, Dudinha? Seja bem-vinda. Beijo para você. Ei, Glaucio, abraço para você, para os nossos companheiros e também para o fã de esportes. O Palmeiras fechou a preparação nesta quarta-feira para enfrentar o Atlético Goianiense. Amanhã, às 7h30 da noite, no Allianz Parque, onde está invicto também nesta temporada. São 14 jogos, 12 vitórias do Palmeiras e 2 empates. O jogo de número 300 no Allianz, diante do Atlético Goianiense. Também uma data especial, uma comemoração. Para isso, o time fechou a preparação. Foram 2 dias de atividades aqui com o técnico Abel Ferreira. O Abel tem o retorno do Rômulo, né? Estava no departamento médico há cerca de 20 dias, se recuperando de uma lesão na coxa direita. Ele treinou com o grupo normalmente nessa semana, fica à disposição então do Abel se ele quiser mexer neste meio campo que tem sido armado, né? Com o Aníbal, com o Fabinho, com o John John, inclusive que está de saída, né? Para o RB Bragantino. O Abel pode fazer alguma mudança nesse meio campo do Palmeiras, também pode mexer na lateral. Ele tem alternado bastante o Mike e Marcos Rocha, principalmente depois dos últimos jogos
as atuações do Rocha, mas devem ser as únicas mudanças nesse time do Palmeiras. O restante, né, segue no departamento médico, Bruno Rodrigues, Lázaro, o Richard Rios segue com a sua seleção, ele também ainda não conta com o Murilo se recuperando, então essas devem ser as prováveis mudanças do Abel para esta partida. Um Palmeiras pouco modificado em relação à última partida diante do Bahia. Palmeiras segue perseguindo o Flamengo na liderança ali do Campeonato Brasileiro, pela liderança em busca de mais 3 pontos e também desta boa sequência no Campeonato Brasileiro. Então, por enquanto, é isso. Os reforços ainda não foram regularizados. O Abel segue também, né, aguardando Gia e Maurício e Felipe Anderson. Felipe Anderson foi o único dos 3 que ainda não foi apresentado oficialmente também aqui na Academia de Futebol, né? Nos próximos dias também deve ser apresentado. Então, o Palmeiras totalmente pronto, preparado para esta partida. Enfrenta um Atlético Goianiense que está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, que não vence há 6 jogos. Então, 2 times bem diferentes para esta partida de amanhã no Allianz Parque. Gláucia. Boa, Dudinha, obrigada. Um beijo para você. Boa sequência de trabalho por aí, trazendo as informações do Palmeiras. Mas que favorito para esse confronto, né, Mari? Pega um Atlético desesperado aí, tentando também vencer naquela luta para fugir de rebaixamento. O Abel com opções, embora ainda viva a expectativa de regularizar os seus reforços. Mas um Palmeiras favorito jogando em casa para seguir nessa cola do líder. Pois é, a gente sabe que o Abel é um cara muito ambicioso, né? Assim, que ele respeita muito os adversários e ele sabe que a briga entre os 3 lá, quando a gente coloca Flamengo, Botafogo e Palmeiras por essa liderança, ela tá rodada após rodada, né? Todo mundo esperando o tropeço do outro. Mas eu acho que dá até para ele dar uma movimentada na equipe nessa partida, pensando assim, tem a volta do Rômulo, a gente não sabe em que pé que está fisicamente, enfim, em que condição, mas acho que dá para ele mexer um pouquinho nesse time, rodar um pouco, com todo respeito ao Atlético Goianiense, joga em casa, o adversário não está num bom momento, emenda uma sequência de partidas sem vencer, então eu acho que o Abel ele pode pensar em observar outras peças. Vamos falar de Atlético